Opa, conectados. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Conseguindo me ouvir? Ai, bora lá. Mais uma livezinha, mais um episódio do Imperador Amarelo. Vamos ver, vamos ver. Calma aí. E aí, conectou? Oi. Alô? Opa, alô, Oi. eu Tá ouvindo? estou Tranquilo? tranquilo, mas Só mais um minuto, a gente inicia. Capítulo 11. Vai ser rápido também. E... mais um episódio. Então eu nunca me conto. Foi. Bora lá. Hoje, mais um episódio. Eu tenho que subir os outros episódios pra vocês, na verdade. Mas vamos lá. Bom dia. Bom dia. Nesse dia quentinho. tô Pelo menos aqui em São Paulo. Caraca. Certo? Então é isso, mestre. Vamos dar início aqui à leitura e reflexão do Imperador Amarelo, capítulo 11. beleza. E Então vamos falar hoje sobre as diversas funções entre as vísceras, né, os órgãos ocos, e os extraordinários para digestão e eliminação. Ah, não, esse daqui a gente já fez, mestre. É o capítulo 12. Opa, então beleza. Calma aí. É verdade. É, Falhou. Bora, capítulo vamos, 12, então. capítulo 12. É o tratamento que separa os pacientes das diversas regiões. Então, o Imperador Amarelo perguntou: quando a mesma espécie de doença é tratada por diversos médicos de diferentes maneiras, todas as doenças podem ser curadas? Qual a razão? Kibo responde: deve-se a diversas condições locais. No leste, onde o tempo é cálido, como o ar da primavera, estará próximo ao mar e à água. Como o distrito é rico na produção de peixe e sal, o povo do local gosta de comer peixe e sal. Estão acostumados a viver no local e gostam de sua comida. Mas quando o peixe for ingerido em excesso, irá fazer com que o calor perverso fique retido no estômago e nos intestinos. Quando o sal é ingerido em excesso, irá lesar o sangue do homem. A maioria das pessoas do local tem pele escura e fezes estriadas, e suas doenças, em sua maioria, são do tipo carbúnculo. É aconselhado tratar a doença com terapias de pedras, né, pontura com pedra, por isso a terapia das pedras provém do leste. É que continua ou faz o oeste? Só que esse do Pédias seria o Guaçá, tá? Pra vocês que estão chegando agora, seria o Guaçá ou o Hot Stones. E qual é o nome? Isso, movido mais do. Geralmente tá no. Presta atenção nisso aqui, porque o mapa da China, ele traz. O que ele fala aqui é o mapa da China, tá? Então o leste da China realmente está ligado com o oceano, faz, né? Se você atravessar a água lá, você chega na Coreia, no Japão. Então ele é semelhante com o Brasil. O Brasil também é um terreno, né? Um continente que tem água envolvida. Então o leste
que seria a parte que está em contato com o mar. Olha que maluco. Talvez pela, pelo exemplo de localização, pode ser que tratamentos com guaçá na região do leste funcionem melhor. Porém, existe um outro ponto, da questão de latitude e longitude, questão de troca de hemisfério, que aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, só para matar aqui, o leste está ligado muito mais com pedras. Então, tratamento com pedras geralmente funciona melhor. Pode, segue, mestre. Legal. No oeste, na sua maioria, deserto e de pedras, onde se produz em abundância ouro e jade. O tempo é restritivo como o outono. Os habitantes vivem nas montanhas e o vento geralmente é obstinado, como vento e poeira. O povo local não usa seda ou algodão fino. Em sua maioria, dorme sobre algodão áspero e esteira de palha. Eles estão afeitos às comidas saborosas, que podem fazer com que engordem. Nesse caso, embora raramente seus corpos possam ser lesados pelo mal exógeno, se arriscam a sofrer enfermidades viscerais devido à comida e às emoções. Ao tratar a doença, necessita-se de drogas. Por isso, a terapia por meio de drogas provém do Oeste. Aqui é a fitoterapia. Nítido, né? De fármacos. Pode continuar, mestre. No Norte, em sua maioria terras altas, onde o vento é frio, se oculta e esconde como o inverno. O povo vive nas montanhas e colinas, e o vento frio frequentemente varre as terras geladas. O povo local gosta do estado selvagem a fim de beber leite de vaca e de ovelha. Nesse caso, suas vísceras podem facilmente contrair o frio e ocorrer a enfermidade da distensão abdominal. Ao tratar a doença, deve ser usada a moxa-bustão. Por isso, a terapia de moxa-bustão provém do norte. Já respondeu. Calor. Pode continuar, mestre. Aí fecha. No sul, em sua maioria de terras baixas, onde o vento é quente como o verão, com a energia yang abundante para produzir todas as coisas devido à chuva, a abundância e o clima é delicado. As pessoas preferem comer alimentos ácidos ou picantes. Suas peles são densas e vermelhas, e elas contraem com frequência o mal do espasmo, da altralgia tipo úmida. Ao tratar a doença, aconselha-se a terapia por acupuntura, com os 9 tipos de agulha. Por isso, terapia por acupuntura de 9 agulhas é proveniente do sul. Já respondeu também. Agulhada. Pode matar, No que aí eu falo tudo. Distrito Central, em sua maioria de terras niveladas, é onde a umidade e os outros produtos naturais são abundantes. As pessoas têm comida suficiente para comer sem sofrer preocupações ou situações duras. Por isso, a maioria das enfermidades que essas pessoas contraem são a flacidez muscular e a friagem das extremidades. Também frio e calor. Ao tratar as doenças, deve-se aplicar o exercício dos membros e a massagem. Por isso, as terapias do exercício dos membros e massagem foram transmitidos na região central, já que o médico zelou pode interferir todos os tipos de terapia de forma apropriada, de acordo com a condição específica da doença. Então, embora os tratamentos para a mesma doença sejam diferentes, eles podem curá-las. Perfeito. Então vamos lá. Tinha que ler tudo, né? Pra fazer sentido. No mapa, na China, essas técnicas são bem clássicas, tá? Então, caso um dia vocês vão pra lá pra estudar, eu recomendo que vocês vão e que passe 6 meses, tá? 1 mês e meio em cada lugar. Em torno de 32 dias, né? Tem um significado esse número aí, de 32 a 35 dias em cada lugar. Vai ficar muito nítido isso, tá? Leste, oeste, norte, sul e o centro. E essas técnicas, cara, são bem nítido a eficiência delas lá. A minha cara tá torta, né? Calma aí, deixa eu... E lá é bem nítido isso para vocês. Então, quando vocês forem fazer o tratamento lá, a técnica vai resolver, vai responder. Depois eu vou trazer um dado realista para vocês, da minha vivência mesmo.
tá? Então, toda vez que você estiver no leste com um clima parecido lá do hemisfério norte, terapia de Iguaçá provavelmente vai funcionar melhor. Quando você estiver no oeste, com a terapia da Ásia semelhante, a fitoterapia vai ser melhor, vai responder melhor. No norte, o calor, porque no norte é frio, né? Então já está respondido. No sul, é mais acupuntura. E aí, tem esses 9 tipos, eu não vou entrar em detalhe agora, tá? E no centro, é muito mais de prática física, porque tá ligado com a inspiração, né? Com o toque, etc. Esse mapa que o livro fala é o mapa da China. Ah, Kim, então qualquer lugar do hemisfério norte consegue ter estabelecido essas técnicas. Então, se você for para os Estados Unidos, vai dar bom. Se você for para a Europa, vai dar bom, tá? Então, esse é o reflexo mesmo. Então, você está no hemisfério norte, meio que é parecido. O clima é parecido, né? Entre aspas, é parecido. Hoje, digamos que com a poluição, com a tecnologia, meio que deu uma desmatada ali em cima também. E aí meio que alterou algumas coisas. Mas a base, antigamente, era nessa linha mesmo, tá bom? Quando a gente vem para o hemisfério sul, muda tudo. Muda tudo, tá? Então, o que está no norte, então, por exemplo, o norte, que é calor, aqui viraria o sul, que está mais ligado lá para o polo. O que é leste, vai para o oeste. O que é oeste, vem para o leste, tá? Então, o que é norte vai para o sul, o que é sul vai para o norte e o centro continua igual. Por quê? Troca-se o campo energético, troca-se o campo magnético. E essa sacada é o que vai mudar o teu jogo quando você for atender de forma de verdade, né? Então lá, o pessoal é do sul, né? Que a gente tem aluno que é do sul. A Deise é do sul, né? Você fala assim, cara, lá é mais frio que o norte. Bem mais frio. Essas frentes frias geralmente começam na zona sul. Então a gente vai ter que mudar o tratamento. Então, mudou o hemisfério, vai mudar o campo energético. Mudou o campo energético, vai mudar a forma de tratamento. Coloca isso na cabeça de vocês. Isso vai impactar, tá? É, Esse é o primeiro ponto. A troca de hemisfério muda. Segundo ponto que eu quero deixar. Eu dei aula nos Estados Unidos. Eu cheguei a atender nos Estados Unidos. Vou falar Estados Unidos porque todo mundo, provavelmente eu já fui, eu conheço mais pessoas que foi para os Estados Unidos que para a China, né? E a mesma coisa que eu fui também, eu fui para a Europa, lá para o Reino Unido, né? É um país mais frio, né? País britânico. E olha que maluco. Todos os tratamentos que eu fiz lá, eu tinha que usar a agulha, né? Por que usar a agulha? Porque nas regras, né? Na época que eu fui, eu tinha que seguir regras, né? Justamente, regras do meu mestre, né? Então todo mestre tem um mestre. E o meu mestre na época ele falou: não, você não vai usar nenhum artifício sem ser agulha. Eu falei: puta, fudeu. Só que isso me fez estudar mais, me fez compreender melhor as coisas. E foi aí que fez mais ainda o desenvolvimento do método. Puta, se eu só vou conseguir fazer agulha, e eu sei que dependendo do hemisfério, dependendo da localização, a agulha não vai funcionar, como que eu vou resolver o problema do meu paciente? Se eu só tenho agulha, eu não consigo prescrever um fitoterápico, um chá de hortelã, como eu vou resolver o problema do meu paciente? Se eu só tenho agulha, eu não tenho moxa, não tenho ventosa, não tenho magneto, como que eu vou resolver o problema do meu paciente? Essa foi a lição de casa do meu mestre. Ele chegou assim, wherever, o que você tem, você vai ter que resolver o problema na agulha. Isso que me calejou, isso que me transformou. E eu tinha, o quê? Puta, em 2012, acho que eu tinha 23, 24, acho que eu talvez 23 ou 24 anos, ou 25 anos, nem lembro, velho. Talvez uns 25. Pô, com 25 anos, naquela época, eu era moleque, meu, né? Então não sabia nada. E o cara vem e fala isso pra mim, lembrando que esse meu mestre ele estudou com meu bisavô também, tá? Então era muito mais de vínculo familiar. Então porrada era de coração, não era uma porrada por porradar, né? Era uma porrada mais de coração.
E foi assim que eu aprendi. Então você fala assim, puta, eu vou atender lá nos Estados Unidos, eu só tenho agulha para atender. Sabendo que tem a troca de hemisfério, sabendo que existe técnicas diferentes lá, como eu vou fazer FO no americano? Aí que começou o jogo. Que é essa técnica que vocês têm aí. Foi aí que eu comecei a estudar FO, foi aí que eu comecei a estudar FV, foi aí que eu comecei a desenvolver um método que hoje está na mão de vocês. E aí a gente consegue tratar praticamente tudo, tá? Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto, claro que teve casos de artrose que eu não consegui resolver na agulha. Então eu cheguei lá, não sabia a cultura, né? O britânico, o americano, ele é um povo que não gosta muito de toque. É um povo que é muito mais restrito. É um povo muito nacionalista, digamos assim. Ele é muito preconceituoso. Então, se você não é norte-americano, se você não é britânico, e se você não é da cor deles, eles vão pisar na tua cabeça que nem um pedaço de cocô. Eu senti isso. E eu falo geralmente que eu tenho preconceito positivo, né? Sou oriental, falo de medicina chinesa, então teoricamente a aceitação é mais fácil. No Brasil é, lá fora não. Lá fora você é mais um imigrante e os caras querem que você se foda. Eles não querem a presença de vocês lá. Por isso que muito brasileiro vai pra fora e volta, porque não aguenta a pressão. Simples assim. Ah, é muito difícil. Não, não é difícil. É que você que é fraco. Você não consegue estudar, você não consegue trabalhar. Porque lá fora o bicho pega. Lá fora todo mundo é melhor que você. Lá fora os caras estudam. Aqui a gente tem preguiça de estudar. Aqui não é o dinheiro do papai, da mamãe ou de uma pessoa que vai financiar a gente. Lá fora os caras trabalham. Lá fora os caras saem de casa com 16, 17 anos. Aqui a gente não sai. Os jovens hoje estão com 25 na casa ainda dos pais. 30 na casa dos pais. Pra quem é mais velho, né? Vocês estão me assistindo, que eu sei que a maioria dos meus alunos são mais velhos. Cara, com 12 anos vocês já estavam trabalhando. Com 14 anos vocês já estavam trabalhando. Dependendo, com 15 anos você já estava casado. Então muda-se, né? Isso. Então a questão de mentalidade também muda. E quando você começa a entender a mentalidade deles, a técnica de atendimento também vai mudar, tá? Então, quando eu falo isso pra vocês, é porque eu sofri sofri na pele. Puta, eu manjava do que fazer, então eu peguei muito paciente com artrose, artrite, reumatismo, lá acima, né, do hemisfério, lá no hemisfério norte, tratava com acupuntura, não resolvia. Eu ficava maluco. Só que eu não tinha outra ferramenta, porque meu mestre, ele proibiu. Cara, você só vai tratar com agulha. E aí, o que que você faz? É aí que você vai começando a entender. Foi aí que eu desenvolvi um método pra vocês. Beleza? Então esse é um ponto que eu quero deixar bem claro. A técnica, ela é importante, baseada no hemisfério e também baseada na localização. Outro item importante que eu quero deixar aí para vocês. Isso aqui ficou muito claro que é de geografia, né? Então, se eu tenho a troca de hemisfério, se eu tenho a troca de campo magnético, as técnicas vão mudar. E aí eu digo mais, que eu vou associar e vou acrescentar com o que já foi falado no livro. Se eu tenho um clima específico naquela região, a técnica de atendimento vai mudar. Então, em lugares mais frios, eu vou usar mais a moxa bustão. Em lugares mais medianos, digamos assim, mais pertos, né? Mais pertos, não existe mais pertos, né? Mais perto da linha do Equador, para a gente, um clima mais tropical, vai ser a acupuntura. Em lugares que teoricamente sejam mais rochosos, vai ser a fitoterapia. Em lugares mais marinhos, vai ser a questão de pedras. Geralmente é essa a conexão, tá? Só que aí tem outro detalhe. Claro que vai dificultar, né? O ser humano não é, né? Quando a gente estuda medicina oriental, não é tão fácil. Aí existe um outro item, que é a sensibilidade do teu cliente. Tem cliente que tem uma natureza mais fria, que vai se cobrir, vai meter moletom no verão de 25 graus, vai estar de moletom. E aí, nesse caso, que essa pessoa que tem frio com 25 graus, está de moletom, e mora num clima de um lugar de 30 graus, sendo que ela tem frio, você vai colocar moxa ou você vai fazer acupuntura? É essa sacada, essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Ou seja, cada pessoa, cada localização dessa pessoa vai definir
definir o tipo de tratamento. Então, o que o livro traz aqui para a gente é a localização de mapa, localização geográfica das técnicas das regiões. Só que aí, como a gente está no Brasil, a gente tem que observar também outras questões. A questão de que o hemisfério muda, a questão da essência da pessoa, se ela é mais yin, se ela é mais yang, e a localização que ela está. Por que no Brasil? Porque, meu, ficou mais nítido, né? Com o avanço do tempo, a gente tem os quatro climas no mesmo dia. Nossa, ontem choveu, ontem fez sol, ontem de manhã tava um friozinho. Mano, que bizarro. Tipo, São Paulo é assim. Eu não sei aí na sua cidade se é assim. Mas São Paulo é bizarro. Tipo, agora tá frio, agora tá começando a esquentar. Eu tô começando a ficar com calor já. Não de falar, né? Mas tô começando a ficar com calor. Provavelmente vai chover mais à noite e vai fazer frio de madrugada. É bizarro aqui. Então, essa troca também de temperatura, a essência da pessoa, a localização onde você está, vai alterar o tipo de tratamento. Beleza? Então você tem que saber esses itens quando você for atender. E aí outra reflexão interessante. Quando você for estudar, todo mundo acha que é só fazer acupuntura, né? Bem, vocês já perceberam que a acupuntura em alguns casos não funciona. Aí você tem que ter outras ferramentas. Puta, quais são as outras ferramentas? As outras técnicas principais. Que ele fala aqui de Guaçá, que ele fala aqui de Moncha-Bustão, que ele fala aqui de fitoterapia, que ele fala aqui de terapia manual, e que ele fala aqui de práticas físicas. As práticas físicas é o Qigong, Tai Chi, Liang Qi. E todas elas, teoricamente, quando você atende a terapia oriental, né, a medicina oriental, você tem que ter consciência e conhecimento dessas técnicas, senão o teu atendimento vira uma porcaria. Então, outra reflexão que eu quero deixar. Eu sempre vou falar para vocês de diversas técnicas, provavelmente você já percebeu isso. Quem é aluno já sabe, quem não é aluno está sabendo agora. Eu sempre vou deixar no mínimo 8 técnicas para vocês. Então tem a questão da acupressão, que é que é o do Yin, que aí você pode transportar essa ideia na terapia manual. Você tem a reflexo, você tem a ventosa, você tem a aurículo, você tem magneto, você tem os florais, você tem a fitoterapia, você tem a dietoterapia, você tem a FO, você tem a FV. Então são pelo menos 8 técnicas que eu deixo na mão de vocês. E vocês têm que saber essas técnicas, né? Tem que saber, fico muito agressivo, né? É recomendado que vocês saibam dessas técnicas e como aplicar elas nos seus atendimentos. Além disso, tem a cromo que eu deixei, a grafologia que eu deixei, a fisionomia que eu deixei. Tudo isso para facilitar tanto o diagnóstico quanto o tratamento de vocês. Ou seja, tem mais de 8 técnicas e a gente está colocando mais técnicas ali para vocês. Por quê? Eu tenho que deixar você pronto para o atendimento. Agora, se você estiver na mentoria, como o Adriano passou na minha mão, é na porrada. Atende aí. É depois que ele ficou sabendo que o cara era surdo. Esse é o teste. Você vai assim, puta, mas. Ele deve ter ficado puto também. Mas esse é o teste. Você tem que aprender. Muita gente ia travar. Muita gente ia travar. Mas eu, como mentor, eu tenho que te estimular. É na porrada. Só que na porrada sutil. Partindo do princípio que você aguente, né? Claro. Se você não aguentar, eu vou ter que dar a porrada de uma forma mais carinhosa. Mas isso é mentoria. É assim que você aprende. Né? Não é fazendo carinho, né? Ó, vamos estudar o capítulo 11. Leia o capítulo 11. Não é isso. Leitura todo mundo sabe ler. Teoricamente todo mundo sabe ler. Agora, ter a interpretação de texto é outra coisa. E que falta aqui, né? No Brasil. Tá? Então, o ter esse conhecimento de diversas técnicas é o que eu tô querendo preparar vocês. Não para mim, é para você. Eu manjo dessas técnicas. Eu atendo essas técnicas. Só 2 técnicas que eu não manjo tanto, que aí o Messi me ajuda, que é o reiki e o magneto. O resto eu tenho conhecimento. E talvez eu tenha conhecimento de técnicas que o Messi não tenha, né? Que o Adriano não tenha. E meio que a gente faz essa troca. Puta aqui, mas por quê? Né? Você não estudou? Não. Eu estudei, eu tive. Só que não está na minha rotina de prática clínica. E foi assim que a gente troca a figurinha. Assim como o Pilates da Isa, que é uma outra aluna também minha. E ela vai passando as informações do Pilates. Eu cheguei a fazer Pilates solo na época quando me formei. Ela sabe Pilates aparelho. Eu falei, opa, tem algum exercício aqui que eu posso pensar em fazer, executar no meu atendimento?
Por quê? Se eu tenho conhecimento de Qigong, né, que o Fabrício tinha, e eu pego o conceito de Qigong, eu pego as práticas de exercícios que a Isa usa no Pilates, e eu falo assim, caraca, eu posso associar esses dois movimentos no solo, no chão. O que que vai acontecer? Então, meio que forma um outro tipo de atendimento. Então, quanto mais técnicas você souber, mas souber de verdade, né? Não é só aprender, ah tá, um dia eu uso. Não, souber e aplicar no seu dia a dia, sabendo da essência do seu paciente, facilita o teu processo de tratamento, tá? Então, esse capítulo ficou muito nítido que você precisa saber a localização, você precisa saber o clima, você precisa saber onde a técnica vai fluir melhor pela geografia, mas você também precisa saber o do principal, que é a sensibilidade do teu paciente. É com essa sensibilidade que você vai escolher a técnica para ele. Ou seja, quando eu falo sensibilidade, tem a questão de yang e também tem a questão de gosto. Um exemplo, eu odeio que toque na minha orelha, mas eu odeio. Nossa, não toca na minha orelha. Aurículo, pra mim, geralmente você só vai fazer se for sangria. Mas se você deixar cristalzinho na minha orelha, não vai fluir. Sou eu, André Kim. Massagem, eu não gostava no começo da minha vida, nos primeiros terço, né, da minha vida, eu odiava massagem. Quando eu entrei no segundo terço, que é depois do 33, 33,333, foi aí que eu comecei a gostar de massagem, de terapia manual. Eu fazia terapia manual, mas eu não gostava de receber terapia manual. Olha que maluco. E só no meu segundo terço de vida que eu comecei a gostar. Ou seja, se você ficasse já e chegasse a fazer massagem, terapia manual em mim, cara, eu não ia curtir. Eu não ia estar relaxado na maca. E acupuntura? Cara, eu não gosto tanto de acupuntura. Receber. Eu prefiro que você meta ventosa e guaçá e faça sangria, que eu sou um pouquinho mais das antigas, do que ficar fazendo terapia manual, do que ficar fazendo acupuntura. Mano, eu gosto da porrada logo direto. E eu aprendi em casa, né? Então era chinelada. Chinelada era do Guaçá. Era do Raider, né, na época. Quem é? Vocês vão lembrar do Raider, né? Hoje a modinha é Havaiana. Havaiana, né, ainda dá dor no pé, altera a postura e ainda é mais caro. Nunca vi um negócio que é ruim e é mais caro. O Raider não. O Raider era bom, ele sustentava o pé, te dava estabilidade e equilíbrio. Era mais duro. Lembrava muito o chinelo de madeira oriental. Tá? Então, essas sensibilidades que eu tô querendo trazer aqui, essas são as minhas sensibilidades. Então, se o terapeuta não me perguntar, eu vou fazer cara feia. E provavelmente eu vou falar, ó, eu não curto essa técnica. E aí, o tapa na cara que eu vou deixar pra vocês como reflexão é, puta, eu só sei acupuntura e terapia auricular. Não manjo de guaçá, não manjo de ventosa. Só que se eu só sei acupuntura e aurículo, e esse teu possível paciente, ele tem medo de agulha, e ele não gosta que toque na orelha, o que que você vai fazer com esse paciente? Exatamente, você vai dar uma bugada de 5 segundos e vai, puta, fudeu, eu não sei como que eu vou atender esse paciente. É isso que eu quero deixar como reflexão. Então você sim precisa ter conhecimento de várias técnicas. Teoricamente, para você que é aluno, você já tem esse conhecimento dessas técnicas. Talvez você não tenha assistido as aulas lá, porque é uma técnica que você internamente não gosta, e, meu, a tua opinião não serve de nada, porque o que importa é você resolver o problema do teu paciente. Eu tenho essa reflexão. O teu paciente não quer saber do seu gosto. Ele não quer saber do que você acha. Ele não quer saber a tua opinião. Ele só quer ser resolvido do problema dele. Essa é a grande verdade. O cara tá pagando você para resolver o problema dele. Não importa se você é mulher, se você é homem, se você tem outro tipo de gênero, não importa. Ele quer resolver o problema dele. Ele não quer conversar com você. Só se ele tiver um ar mais de carência. Mas caso contrário, ele não quer conversar com você. Ele vai vir com cara fechada. Na primeira vez que você tá atendendo o paciente, ele vai vir com cara fechada. E ainda se vier pelo Google, ele vai vir com cara fechada e vai vir desconfiado ou desconfiada de você. E aí você vai ter que mostrar em técnica. Depois que ele te conhece, sim, ele fala, puta, aí ele vai chegar, puta Kim, nossa, hoje foi foda, hoje o dia foi foda. Minha mulher, pipipi, meu filho, pipipi, a empresa, pipipi. Ele vai chegar nisso. É ele que vai chegar pra você. Não é você que tem que gerar amizade, tá? Então, ele vai chegar pra você, ele vai querer ser resolvido o problema dele. Ele fala assim, mano, faz o que precisa ser feito. Não quero saber o que é.
E ele nem vai perguntar de valor pra você. Você pode cobrar R$ 5.000. Ele fala, puta, resolveu o problema? Ele vai te pagar os R$ 5.000. Eu te garanto, ele vai te pagar os R$ 5.000. Tá? Então, você precisa, você que está me ouvindo aí, que é profissional da saúde, terapeuta energético, eu até vou tirar esse terapeuta energético, né? Mano, você é profissional, vocês precisam ser profissionais. Então, você precisa entender que você é um profissional e você tem a ferramenta certa para o teu paciente. E você precisa ter uma ferramenta específica para aquela sensibilidade do paciente, tá? Então, se você só faz acupuntura e só aurículo, eu recomendo que você faça outras técnicas. Se você já é meu aluno, você já tem as técnicas lá. Você só tem que sentar a bunda e estudar. Quem não sou teu aluno, então você vai ter que ter outras técnicas na tua mão. Porque dependendo da sensibilidade do teu paciente, ele vai se adequar ou não. E eu tenho a seguinte justificativa. Kim, nunca perco o cliente. Essa é a minha estratégia de jogo. Eu nunca perco o cliente. Ah, Kim, você faz magneto? Cara, não tenho 100% de aproveitamento técnico, que é teórico e prático, mas eu faço. Eu sei 80%. E tô aprendendo, né, com o Adriano lá. Olha que bizarro, né? Puta, eu sou professor do cara, mentor do cara e não manja técnica. Mas eu tenho que ter conhecimento e consciência de que ele sabe mais do que eu. E eu vou colar nele e pegar o conhecimento dele. Assim como ele sabe que eu tenho mais conhecimento de algumas técnicas, e ele vem e me chupinha. Ele me somatiza, né? Ele me esponja do conteúdo. É isso que faz a gente crescer. Porque se eu tivesse ego, eu falo assim, pô, eu não vou pedir ajuda para um aluno meu. É cagada, cara. Isso aí é ego. Isso é burrice, na verdade. E você tem que saber os seus pontos fracos. Então, todo mentor tem que ter um mentor. Então, o Adriano, ele é mestre de artes marciais também. Se tem alguma coisa de defesa pessoal, eu vou perguntar pra ele. Então, por exemplo, que ele já sabe que eu já falei, puta, eu quero fazer curso de faca, manuseio de faca. A faca é mais mortal, né? Se você pedir pra uma criança, olha que bizarro, cara, olha como a faca é foda. Se você pedir pra uma criança de 5 anos, me esfaqueia, ela vai te esfaquear. Você fala, não, joga, põe a faca no tio. Cara, ela vai conseguir botar. Algum lugar ela vai conseguir. Ela vai pegar na mão, aí você não tá fechando uma mão, ela vai jogar pra outra mão, ela vai te esfaquear. Então é uma arte que você precisa saber, né? Acho que é considerada arma branca. Ele sabe fazer isso. Eu não sei. Tá entendendo? Então eu tô trazendo exemplos pra vocês de conhecimento técnico, que é de técnica de atendimento, e também de vida. Ele é pai, eu não sou pai. Então ele tem um conhecimento maior disso do que eu. Então, muito provavelmente, se eu tiver filho, eu vou perguntar pra ele, e aí, Messi, o que você acha? Porque é de experiência, tá? Então, essa é do ego. Por que que eu tô te falando do ego? Porque tem muita gente, talvez, não sei se é o caso de vocês, que tem a técnica, é monstro, né, na técnica. Não tô falando que vocês são ruins. Pode ser na técnica que a Erika colocou aí, na cromo. Cara, você pode ser expert em cromo. Só que você tem que saber que o teu paciente, se ele não gostar de cromo, ele não acreditar em cromo, você vai ter que ter outra técnica para atender ele. Ou você pode ser grossona, né? Tigrona, e fala assim, puta, você não gosta? Foda-se, eu vou fazer a cama de qualquer jeito. Cara, muito provavelmente esse paciente não vai voltar pra você. E aí você tá perdendo atendimento. E atendimento é dinheiro. E a gente precisa de dinheiro pra pagar as nossas contas. A gente não vive de luz, né? E se ficar vivendo de permuta pra sempre, mano, puta, a gente vai ficar miserável pra sempre, né? A mentalidade miserável. Então é isso que eu quero deixar. Então, aqui eu não quero aprender outra técnica. Isso aí que chama ego. Para, abre a mente, ouve, escuta. Você pode não gostar dessa técnica, ok. Mas e se teu cliente gostar dessa técnica? Você vai deixar de atender? Essa é a reflexão que eu quero deixar, tá? Então, outro ponto também. Puta, eu tenho muito cliente que não gosta de ventosa nem de laçar. E aí eu faço acupuntura. Eu nem comento dessa técnica com ele. Por quê? Se eu já sei que ele não gosta, por que eu vou ficar falando? Não, vai fazer, não, vai fazer. Cara, eu não posso. Isso irrita. Aí você vai perder cliente, tá? Outro item importante é que a ventosa é o padrão, né? Todo mundo gosta de fazer, só que não quer ficar com roxo. Então faça a ventosa sem tirar o roxo. Só que se tiver muito estagnado, vai ficar roxinho. E aí o teu paciente já levantou para você, cara, eu não gosto de ventosa porque fica roxo. Então evita de usar ventosa, usa outra técnica. Usa agulha, usa magneto, usa cromo, reiki, acupuntura.
Cara, sei lá, faça outra técnica que o teu paciente goste. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Puta, mas eu só sei três técnicas. Então, relaxa, abra a mente, deixe o seu ego um pouquinho de lado e estude outra técnica. Porque isso faz diferença. E aí, quando eu falo que o cara não quer saber o que você faz, o que você deixa de fazer, existe, né, dois tipos de paciente. Aqueles que realmente não gostam da técnica, que vão bater o pé, e você não vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que eu não falo que eu faço FO. Aí eu tenho que encurtar. Já tive um paciente que foi feito isso, ele mudou isso e deu certo. O que que você acha de fazer? Isso é uma FO. Em vez de eu chegar e falar assim, puta, você é feliz? Mano, se eu falo isso para um paciente que é ateu, ele vai mandar eu para aquele lugar. Eu falo, cara, Kim, cala a boca. Se eu tenho paciente nessa pegada, muito provavelmente você já tem. Você vai ter, porque vai chegar isso para você, tá? E também eu tenho paciente que, Kim, meu, faz o que você precisa fazer. Tô aqui para isso. Que é o professor lá da Aliança, que a gente tem parceria, né? Aliança Perdizes lá. Ele fala assim, puta, Kim, mano, faz aí o que você tem que fazer. Foda-se o que seja, só faz. A gente fez, tá resolvendo, tá melhorando ele, é o terceiro. Apenas duas sessões, né? O Adriano estava na primeira sessão, depois eu fiz a segunda sessão. Ontem a gente só trocou ideias, né? A gente não fez nada, que é FO. Já resolveu metade dos problemas dele. Hoje é só problema externo que ataca ele. Tá bem melhor, tá bem mais leve, né? Talvez quando o Adriano for encontrar ele, acho que vai dar uma boa percepção. Ele vai conseguir tirar. Tá performando melhor. Então é isso, é a técnica ali. Então é o teu paciente que vai, teoricamente, ele vai ter mais empatia com uma técnica. E aí é o meu trabalho como teu professor, como teu mentor, de mostrar para você que é bom ter outras ferramentas na tua mão, tá? E eu deixei duas ferramentas, como eu falei no vídeo, que deu certo para mim quando eu tava lá na gringa. Que o meu mestre na época falou, cara, você só vai atender acupuntura. Eu falei, puta, fudeu. Porque se eu pegar, que eu peguei, uma paciente lá que não gostava de agulha, fudeu. O que que eu vou fazer nela? Ela não gostava de agulha nem terapia manual. Fudeu. Tô falando sério, fudeu. Tipo, eu só podia usar essa. Meu mestre mandou. E tem uma parada oriental que é, claro, a atividade é essa. O mestre falou, você tem que executar. Puta, aí o que que eu fiz? Então você vai fazer a acupressão, a autoacupressão. Eu deixei ela apertar, não a massagem. Porque geralmente vocês vão entender, né? Quem morou, quem já viajou lá pra fora, ou quem trabalhou lá fora, o pessoal que é mais europeu não gosta muito de toque. Tem alguns que gostam, né? Mas a grande maioria não gosta de toque. E nos Estados Unidos você pode tomar processo se você ficar tocando o teu paciente. Isso é muito foda. E é processo judicial mesmo. Você é processado. E lá não tem essa baboseira de Brasil, né? Lá é regra. Lá é regra e lei. E cumpre-se a regra lá. Então lá você não pode tocar. Tem um nome lá, esqueci, mas é lei. E dependendo do estado que você for, a lei é mais cruel ainda, né? Naquela época, né? Eu não sei agora porque eu já saí do trabalho de lá. Então é bem complicado. Então você tem que ter ferramentas e técnicas que vão te ajudar ali na hora. Então esse capítulo ele mostra muito isso. Ele já dá, né, uma base de que pelo mapa da China é isso. Aí a gente vem para o Brasil. Vamos encerrar já. Se a gente está no Brasil, eu recomendo que você troque o hemisfério. Então, no sul, mais moxa. No norte, mais acupuntura. No leste, talvez hot stones, pedras, guaçá. E aqui, por quê? Porque no leste, como tá ligado com frutos do mar, a dietoterapia dele já é boa, cara. A dietoterapia já tá comendo alimentos mais limpos. Então, provavelmente é só hot stones mesmo, só guaçá. Só para exteriorizar a energia perversa. No o oeste, que é mais para dentro, que é mais perto do Chile ali, né, das regiões montanhosas, Pantanal, etc., é a fitoterapia, porque só tem erva lá, cara. É a Amazônia, Amazônia, é o Pantanal, é o Cerrado. O quanto de erva tem lá? Puta, mano. E a gente tá num país que é miscigenado, então tem tudo aqui, tá? Então essa sacada. No Brasil seria esse o esquema mesmo. Lembre-se muito, né? Eu só trocaria o Polo Sul e o Polo Norte daqui do Brasil, né? O sul com mais calor e o norte com menos calor.
Porque lá, mano, Manaus deve ser bizarro. Eu nunca estive em Manaus. Se você é de Manaus e tá me ouvindo aí, você pode falar, mas deve ser um calor. Pará deve ser um calor. Se eu botar a mocha no cara do Pará, o cara vai me dar uma porrada na minha cara. Meu, você tá maluco? Você tá doido? Não faz sentido. Mano, no Nordeste, Natal, Recife, se eu fizer mocha lá, os caras vão me encher de porrada, né? Já estão acostumados com calor, mas eu vou botar mais calor? Mano, você tá louco? É, não faz sentido. Então você tem que equilibrar. Por isso que as pedras funcionam. E no centro do país, você pega, né, mais no centro, né, do nosso país, é muito mais de acupuntura, muito mais de terapia, né, manual, muito mais de prática física. Então aqui no Brasil funcionaria nesse sentido também, tá? Então, de crime eu deixaria isso e de técnicas também. Então, né, uma sugestão, uma recomendação é que vocês tenham mais técnicas no seu portfólio de atendimento. Puta que quantas técnicas são boas? As cinco principais da medicina chinesa eu recomendo que vocês saibam: acupuntura ou acupressão, fitoterapia e dietoterapia, práticas físicas, que é o Qigong, ou Liang ou Tai Chi, e terapia manual. Essas são as cinco técnicas que eu recomendo que você saiba. Fora elas, ventosa, você tem que saber. Moxa, você tem que saber. Aurículo, você tem que saber. Reiki, você tem que saber. Puta, Reiki, Kim, por quê? Tratamento à distância. Se você não é meu mentorado ou minha mentoranda, a FV é só para quem é mentorando individual ou das turmas antigas. Então você tem que saber alguma técnica à distância. O Reiki é uma das técnicas à distância. Tá? Outra técnica que é interessante é magneto. A gente está tendo resultados impressionantes com magneto, ainda mais com prática e performance física ali. Que o cara tem uma luta, meu, em 15 minutos ele já tem outra luta, mano. A gente não tem tempo hábil para fazer acupuntura, para fazer uma liberação de verdade. Então a gente estimula rápido ali, não é um relaxamento. É a liberação sem ser de relaxamento, mas sim uma liberação de ativação dos meridianos e magneto. Sarador, vai para a próxima luta. E a gente tá no jiu-jitsu. O jiu-jitsu são 5, 6, 7 lutas no mesmo dia. Você tem noção que é lutar 7 lutas no mesmo dia? Bizarro. Mental, é mais mental do que físico. É isso que a gente faz. Então a gente já tem a FO também no campeonato. Por isso que a Aliança Perdista está com a gente. Tá? Então, essa é a sacada que eu quero deixar para vocês. Então, como reflexão de usar o clima com as técnicas, como reflexão de ter mais técnicas no teu portfólio, e assim você não perde cliente, e aí ele não vai fazer na concorrência. E o segundo é de você ter a sensibilidade de entender o que teu paciente gosta e o que não gosta, tá? E é claro, Kim, puta, eu tenho que respeitar sempre o meu paciente? Não, mas você tem que ouvir o que ele quer. E aí sim você, ó, puta, paciente X, o negócio é o seguinte, essa técnica ela funciona, mas no seu caso, essa técnica vai responder melhor. Vamos testar ela? Vamos experimentar ela? Então é o jeito de você falar, é uma FO aí, tá entendendo? Então você fala assim, puta, eu não gosto de acupuntura. Ó, eu vou colocar a agulha aqui, vamos ver se você sente dor. Coloquei, ó, colocado. E aí, senti? Nossa, não senti nada. Quebrei a primeira barreira, já gerou o elo de confiança. E aí, já era. Gerou confiança? Pode deixar, não, fica tranquila, tranquilo. Segunda sessão, o cara já vai vir aberto para você. A pessoa, né, vai vir aberto para você. E aí você consegue executar qualquer técnica que você queira. Mas nesse primeiro momento, eu preciso que você tenha técnicas a mais para poder mostrar para o teu paciente que você tem um leque de opção. Entendeu? Por que que eu te falo isso? Para encerrar esse pensamento, eu passo para o mestre responder. Muita gente, olha que maluco, eu sou fisioterapeuta e acupunturista, médico, médico chinês, etc. Muita gente não sabe que eu sou físio, olha que maluco. Muita gente acha que eu só sou acupunturista. E aí vem, né, com o ego jogando, fala assim: ah, mas você é acupunturista, você não sabe nada de neurociência, de anatomia. Eu vou lá e eu destruo esse cara. Destruo, porque eu fui monitor de anato, fui professor de anato da faculdade, e eu consigo destruir o cara na anatomia, na biomecânica. Mas, caramba, como você tem conhecimento disso? Eu sou fisioterapeuta. Então, quanto mais. Então, para encerrar, então, quanto mais técnicas você tiver, melhor. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Porque se vier um profissional que acha que você não sabe nada, você tem poder de discussão. Não é discussão de mandar ele para aquele lugar. Não, é discussão de caso clínico. Entende? E que o Adriano aqui, ele já viu. Ele entrou na equipe, ele era um bosta. Acho que até ele pode falar, cara, ele é um bosta. Ele é um faixa branca. Tinha um Fabrício com 20 anos de Tai Chi Chi Kung. Tinha o Caio com 20 anos de fisioterapia esportiva.
Tinha eu com 20 anos de medicina chinesa. Quem mais tinha? É, deixar só esses três. Mano, ele chegou e falou assim: caralho, mano, eu sou um bosta. O quanto que ele aprendeu lá dentro é de discussão. No começo ele fica quieto, óbvio, né? No começo ele fica quieto, faixa branca, baixa a cabeça e só ouve. Depois você vai, caraca, é isso, pá, é isso, puta, é isso. Vai observando, vai olhando, vai falar assim, porra, o atendimento dele hoje, eu acredito que deve ter evoluído pelo menos uns 200%. Depois ele pode falar, tá? Então essa é a sacada que eu quero deixar pra vocês. Deixa o ego de lado, aprenda. E detalhe, o Adriano é mais velho que a gente ali. Ele aprendeu comigo, que sou mais novo que ele, aprendeu com o Caio, que é mais novo que ele, aprendeu com o Fabrício, que. Acho que o Fabrício é mais novo? É, É mais novo? O Fabrício também é mais novo que ele. Olha que maluco. Então, se ele tivesse o ego da idade, esses moleque aí, sabe porra nenhuma, fudeu, ele não ia aprender porra nenhuma. Como Adriano, macaco velho, já sabe, deixou o ego de lado e falou, cara, eu vou aprender com esses moleques. Esses moleques são bons. Vamos ver. Foi lá e tá aprendendo. E a cada dia é um aprendizado. Então é isso que eu quero deixar para vocês, tá? Então, geograficamente, clima também, sensibilidade do teu paciente e tenha várias ferramentas para você disponibilizar no seu atendimento. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é pelo simples, não perder cliente, melhorar a tua capacidade técnica, né? Evoluir você profissionalmente. E quando eu evoluo você profissionalmente, eu também evoluo você mentalmente, pessoalmente, porque aí você vai estudar mais, o teu vocabulário vai ser melhor, a tua mentalidade vai ser melhor, o teu cérebro vai ser estimulado, novas sinapses vão ser criadas, tudo vai ser desenvolvido, né? Então, essa é a reflexão que eu deixaria para vocês hoje. Não tem tanto tapa na cara, mas é a reflexão que eu deixaria para vocês hoje. E eu falei muito do ego por conta disso, né? Tanto de vida pessoal, que a gente passou lá no espaço, né? Com algumas coisas que tá acontecendo lá, questão muito de ego, muita questão de idade, então acho que faz sentido também. E teve, né, o episódio, né, agora tá vendo a Copa de clubes aí, você vai ver muito ego aí. Você vai ver que muito time vai perder por ego. É isso, é mais legal, tá? Então essa é a sacada. Messi, quer complementar? eu acho que o que você falou foi perfeito. Eu acho que todo mundo aqui, os alunos, têm acesso a todo as técnicas lá, o leque de técnicas dentro da plataforma, através das mentorias, seja em grupo ou individual. E aquilo que você falou é verdade. O quanto eu aprendi aí nesse período que eu estou com vocês, um exemplo, liberação miofascial. Você tem uma visão, aí chega o Fabrício, que só dá aula no Sírio, e mostra umas coisas que você fala assim, mas como isso? E hoje você faz, eu, por exemplo, tracionamento, liberação miofascial, a pessoa fala, mas eu não senti dor, eu senti até alívio na hora que você estava mexendo. E no mercado você vê os caras se contorcendo em cima da maca, né? O próprio agulhamento, você chegar e falar assim, igual você fez comigo, ó, você tem uma agulha, resolve o problema do cara. Aí o cara fala assim, a lista, o cara lista um livro do Imperador Amarelo de sintomas. Você tem uma agulha e acabou. É o que você tem para hoje. E aí a gente vai, como você falou do magneto, né, do próprio cara da Allianz lá, a gente teve outros exemplos de atletas que, Tigrão, que não quiseram ver e ainda estão com as dores, e o cara aberto em 3 resolveu. Né? Semana passada as meninas do beach tênis entraram na quadra super nervosas, saíram, fiz aurículo nelas, no jogo seguinte elas só Debulharam. ganharam de 6-0. Não tomaram um ponto. Numa sessão de aurículo do quê? De 5 minutos, colocou os pontos da aurículo, vai para a quadra. Né? Magneto no lugar que estava com dor, pá, também 1 minuto e meio de magneto. Então dá para ver que são coisas que cada dia a gente vai performando melhor, vai conhecendo, vai estudando. E eu acho que o mais importante é assim, conheceu, estudou, entendeu, estuda mais, conhece mais, vai. É uma FO só que para conhecimento, né? Vai descascando a cebola e vamos chegar no que tiver de primor aí nas técnicas. É o que eu acho que todo mundo tem que ter essa visão. Uma visão integrativa de técnicas, né?
e de entender o paciente, né? Ter essa sensibilidade, né? De entender o paciente, entender como ele é um ser humano. Esse é o principal. Porque essas técnicas que eu tô passando para vocês, aí vocês vão começar a ficar maluco. São as mesmas técnicas que a gente faz nos animais. Muda-se os pontos, mas essa é a mesma coisa, né? E animal não fala. Então, essa é a sacada que eu quero deixar. Não é um tema para hoje, vai ser um tema mais no futuro, talvez daqui uns 3, 4, 5 anos, mas vocês vão aprender a aplicar isso nos animais. Tá no meu escopo aí de projeto, né? Uma novidade aí para vocês. É, beleza? Acho que é isso. Veja se ficou claro. Existem diversas técnicas, né? Eu vou falar mais das medicina oriental porque é a técnica que eu aprendi, tanto de família quanto lá, e que eu vi que tem resultado. E vocês podem acrescentar, né? O pessoal tá falando aí, né? A Erika mandou aí. Cristal, mano, cristaloterapia é bom pra caramba. Reiki, pô, o Adriano pode falar melhor que eu. Aroma, floral, cara, todas elas funcionam. Aí você fala, puta, quem é as técnicas novas? Eu tenho um certo, não vou falar preconceito, mas as técnicas novas, elas vieram das técnicas antigas. Mas vamos dar tapa na cara logo? Tipo, barras de axis. Cara, barras de axis veio do Reiki E da crânio. e da crâniopuntura, crânioterapia. Hipnose veio da FO. Coach, PNL veio da FO. Aí você fala assim, puta, constelação familiar veio da FV, árvore genealógica. Aí você fala assim, puta, caralho. Então, microfisioterapia veio da FO, veio do Reiki e veio da FV. Então você vai assim, puta, essas técnicas são novas. São novas, são ocidentais. É que o ocidental sabe vender melhor que o oriental. Mas as técnicas raízes é isso que eu passo pra vocês. Cara, a FO resolve 100% dos problemas. A FV, os outros 100% que restou. É batata. Porque uma é pessoalmente, presencial ou online, que dá pra fazer FO aqui online, que o Adriano vai fazer em uma das atletas nossas. E a FV é à distância. Se o meu paciente tá internado, meter o reiki nele, cara. Meter FV nele. Tá? Aqui veio a radiestesia. Você fala assim, mano, a radiestesia é só um instrumento, cara. O teu instrumento é isso aqui, galera. É isso aqui. É mental. É você focar na pessoa. Se você tá pensando na pessoa agora, né? Puta, pensa aí na pessoa que você mais ama, que tá viva. Pensa aí na pessoa que você mais ama, que tá viva. Isso aí já é FV. Você já tá mandando energia. Agora manda, puta, eu quero que você acorde no dia descansada e com gás e energia para fazer todas as suas atividades sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de incômodo. Isso é FV, é mental, é a distância. O reiki é mental. Você, terapeuta de reiki, o mestre pode falar, você tá meditando, você tá concentrada na pessoa que você vai tratar. Tô mentindo? Não. Você só canalizou a energia lá. Então, todas as técnicas que eu falo para vocês são as técnicas originais. Sim, são as técnicas originais. Estou batendo no peito aqui. São as técnicas originais. E aí o Ocidente vai lá, pega alguns conceitos, divide, papapá, pipipi, e monta o teu. Quer mais um tapa na cara? Puta, esse vai ser foda. Bach, florais de Bach. Onde o Bach estudou? Rastreia aí. Ele estudou medicina chinesa. Ele estudou os 5 movimentos. Teve conhecimento da medicina chinesa, teve conhecimento dos 5 movimentos, teve conhecimento da fitoterapia. Eu falo, puta, característica das ervas aqui onde eu tô pode gerar algum significado. Pum, entrou em reflexão e montou os florais de Bach. Tá ganhando dinheiro pra cacete. Até hoje a família dele tá ganhando dinheiro. Mas qual foi o conceito? Fitoterapia. Ah, mas é a fitoterapia ocidental. Mas ele teve história sim, tá? Porque eu estudei florais de Bach em Gales, na Healing Herbs. Eu estudei lá com a família do cara. E ele falou lá. Ele não fala aqui. No Ocidente não fala que ele estudou. Quer outro item? Todo mundo aqui, esses coachings aí, Wendel Carvalho, Pablo Marçal, aquele Paulo Correia, mano, todos esses caras aí, eles são coach, PNL, hipnose. Olha que maluco. Só que eles não falam que estudaram esses cursos. Eles não falam que fizeram esses cursos. E eu vi eles, que eu trabalhei com o Pyong. É outro sujo também. Mas eu trabalhei com ele. Eu vi eles. Só que eles não falam. Eu dei aula de FO pra esses caras, mano. Eu, André Kim, com 27, 28 anos, dei palestra pra esses caras. E os caras eram tudo grande. Alguns são enganados, trouxa, né? Não vamos ser hipócrita. Mas é isso.
E é isso, tá? Então as técnicas que eu tô passando aqui pra vocês são as técnicas originais, são as técnicas antigas, mano, é o que funciona. A adaptação delas existe, mas eu recomendo que você estude as antigas. Aqui, tem que fazer o seu curso? Não. Lembra lá que eu falo, eu me desvendo. Pode fazer com outros profissionais, mas eu sei da minha qualidade, eu sei da qualidade dos alunos que eu tô formando. E meus alunos são foda pra caralho, mano. Isso eu garanto pra vocês. Pode botar aí qualquer um contra eles, que eles vão dar uma surra absurda. E vocês são meus alunos, vocês sabem disso. Quem é mais antigo sabe mais, né? Porque eu batia mais, tá? Mas com FO na cabeça de vocês, malandro, ninguém derruba vocês. O que pode acontecer são pequenos ajustes que eu vou ter que fazer, né? De campo energético de abertura, né? Eu só vou ter que fechar vocês. Que vai ter na atualização aí pra vocês, né? Que tem no dia 28. Tá? Então, use isso com vocês, tá? Aí você fala assim, puta, não é preconceito, mas eu acho que é o jeito que as pessoas vendem as técnicas novas. Ah, a técnica que vai revolucionar o mercado. Vai revolucionar o quê, meu? Você copiou a técnica, caramba. Medicina germânica, é cópia. Só muda o nome. Ah, Kim, então você... Cara, só muda o nome. Onde ele estudou? Quer outro? Ah, esse pra encerrar. Tem uma professora aí de auriculoterapia que fala que os 5 movimentos não funcionam. Ou sua cabreta, você estudou isso aí baseado nos 5 movimentos. Teu professor era chinês. Hoje ela vende curso na internet, vende bem. Engana a trouxa pra caramba. Tem muito aluno que saiu de lá e tá comigo agora. Falando que não existe. Falando que 5 movimentos não existe. É, você ganhou dinheiro em cima disso. É ridículo. Isso que me deixa puto. Então dá valor ao que você fez, né? Você tá cuspindo num prato. Dá valor. Fala, não, eu estudei medicina chinesa assim, aprendi isso, e baseado nisso eu desenvolvi o método. Aí sim, você está sendo realista. Que nem eu tô falando aqui com vocês. Eu tenho medicina chinesa dentro de família. Tenho FO e FV. Eu estudei, apliquei, desenvolvi o método baseado no que a minha família tem de 6 gerações, com fisioterapia, com neurociência, com neuroanatomia, com neurofisiologia. Eu tô sendo sincero. E eu montei um método foda. Aí você vai lá e fala assim, puta, aí vocês têm o método 12G, que hoje não é mais 12G, né? É 15G. E aí você tem o Reiki, associa. Você tem magneto, associa. Você tem barras, constelação familiar, essas técnicas aí ocidentais, associa. Puta, você tá foda pra caramba, mano. Puta, olha um monstro de terapeuta, de profissional que você é. É isso que eu quero deixar pra vocês, tá? Deixa o ego de lado e assuma. Fala assim, puta, eu tô fazendo curso. Então eu vou falar, puta, eu fiz curso de PNL e hipnose? Fiz. Só que eu não uso, porque a FO já faz isso. Eu fiz curso com o Pyong? Já fiz. Já dei palestra para os meninos, não para o Pyong? Já fiz. Já dei a palestra. Né? O Roy é da turma desses caras. Eu conheci o Roy no curso de hipnose. Ele foi meu monitor. Sempre falei abertamente. E o Roy manja mais de hipnose que eu. Sim, porque ele só faz isso. Mas de medicina chinesa eu manjo muito mais que ele, porque ele não faz nada que eu faço. Mas é isso que eu tô falando. Então, no começo daqui eu falei isso também. O Adiano sabe reiki e sabe magneto. Eu vou colar nele, tá? Então é deixar o ego de lado e falar, cara, os caras sabem mais. Entende? Tipo a Erika. A Erika aqui, ela faz o cristal. Ela manja mais de mim de cristal, porque ela manda o cristal e aroma. Ela faz o frasquinho bonitinho pro paciente. Ela manja mais. E eu tenho que falar, ela manja mais sim, porque a prática clínica dela é baseada nisso. A minha prática é FO. Então, FO eu manjo pra caramba. FV eu manjo pra caramba. Medicina chinesa eu manjo pra caramba. Mas eu também sei que meus alunos sabem. Então, tipo a Bruna, terapia manual, ela manja pra caralho. Falar que não manja é mentira. Para, ela manja pra caralho. Então é isso. Então eu tenho alunos, eu tenho esse grupo de alunos que é aprendizado. Talvez eu nunca tenha falado isso pessoalmente, que a maioria não os conheci pessoalmente. Mas eu sei que eles têm qualidades, entende? Então é isso eu tenho que deixar bem claro, né? Não sou o cara que manjo tudo, não. Não tenho ego aqui, velho. Não vou ter. Aprendi isso na porrada, mas aprendi. E eu deixo de aprender quando eu coloco o ego. E não, eu quero aprender direto. Porque se eu aprendo, eu consigo subir a régua, eu consigo cobrar mais caro, eu consigo formar melhores alunos, eu consigo fazer com que meus alunos cobrem mais. E o meu portfólio não é eu cobrar mais caro, o meu portfólio é vocês, alunos, cobrarem mais. É vocês conseguirem cobrar 500 conto. Porque se vocês cobram 500 conto, eu tô cobrando R$ 1.000 a sessão. Tá entendendo o nível? É
não tem jogo perdido, tá? Então é isso que eu quero deixar como reflexão, tá bom? É, entenda esse episódio, eu já vou subir ele nesse final de semana, né? Como a gente tem evento, depois do evento a gente sobe, tá? Nem sei mais quem tá aí, se eu esqueci de alguém, tá aí, beleza? Então é isso, agradeço a presença de todos, façam, né, essa reflexão e quaisquer dúvidas que vocês tenham, a gente fica à disposição, certo? Agradeço a presença e o tempo de vocês. Nos vemos no próximo episódio, episódio 13, tá bom? E é isso. Muito obrigado a todos, a todas. Mestre, Obrigado, bom final de semana para todos, bons estudos e bons atendimentos. valeu, gente. Abração.